transformou em ditadura popular. Né? Não é isto. Isto historicamente está ultrapassado. Quem faz isso ficou parado na história lá atrás, achando que a gente pode botar uma viseira em todo mundo, né? E só vamos saber fazer aquilo e fazer aquela coisa, desrespeitando a liberdade das pessoas. Né? E para isso, então, depois do número 89, 90, ele fala das leis de comunicação, a sua importância, o seu correto uso, né? E todas as coisas assim, né? Mas às vezes a gente é alerta, não é contra, né? Ninguém é contra, depois dá uma validade qualquer, não é isso, né? Ninguém pode ser contra, né? Eu não sou idiota, né? Mas sempre as coisas dos homens, quando começou o rádio, o telefone, você tem que saber, naquela época também, tinha sempre uma grande parte do cristianismo, não só os católicos, né? Fora do cristianismo, o catecismo, era pior ainda, né? Era coisa do diabo, né? Simplesmente era a definição, então nós temos distância, quem usa peca. Né? Então nós perdemos muita coisa, né? Do uso hoje, nós temos milhares de rádios católicas que usam, né? Como instrumento de evangelização. A televisão, temos que criar a televisão nossa, porque não dá os canais livres, que são concessões também, ou as por assinatura, que são propriedade, né, de empresas grandes, multinacionais, né? Você paga, você não sei o quê. A Igreja Católica, por exemplo, e lá é proibido, o Estado não pode fazer propaganda disso, aquilo, né? Da religião, o Estado laico, né? Então a gente tem que ter coisas próprias para poder falar das coisas, né? Mas o uso, aí celular, etc., estava falando hoje, eu acompanho essas coisas, programas, especialistas nessas áreas, né? E falando dos benefícios e dos malefícios, né? Hoje existe até também nota, né? Puxa, agora eu vou lembrar, tá? Né? Como se chama? É uma doença, né, ligada ao celular, né? Que já atinge 80% dos usuários. É uma doença pela moda errada, né? Ou servil, né? De se deixar dominar pelo celular ou outro instrumento. E não manter a cabeça livre, coisas, faça o que realmente é importante, aquilo que não quer saber. Eu tenho outras coisas a fazer, eu tenho pessoas a falar, eu tenho filhos, eu tenho pessoas, né, que têm o direito de ter um relacionamento pessoal com outras pessoas humanas. Né? Então, é sempre o lado bom e o lado ruim do joio e trigo de todas as obras dos homens. Então, a gente tem que não ser contra, mas a favor do correto uso de todos esses instrumentos. Né? E a gente sabe que hoje, né, a gente enfrenta isso mesmo, no uso nacional, nos encontros nossos. Tem gente que não quer mais dar palestra no curso, que quer passar filmes sobre realidades sociais, sobre homossexualismo e tal. Então faz outra coisa, curso bom não é para isso. Entendeu? Então vocês levem e me ajudem, né, a não perverter, né, uma obra de Deus que tem um livro, a conversão do jovem, no encontro salvífico onde Jesus Cristo veio citado. E quando se usa algum instrumental, né, que seja para ajudar na compreensão e na vivência, não só para agradar os olhos, ou os ouvidos, ou qualquer outra coisa. Então é muito importante esse setor científico. E o futuro vai nos cobrar mais, vai nos cobrar. Que bom que a igreja se utilizou nas redes sociais e tal, o Papa faz, e não sei o que mais e tal. Ótimo. Mas também vai dizer, que pena, né? Daquilo que o uso errado diz que levou muitos católicos, né, a isto, aquilo, né, ao pecado, a uma vivência contrária ao Evangelho. Né? Então, sempre tem isso. Então, as leis de comunicação, a gente não tem tempo para entrar, mas eu consideraria que vocês lessem pessoalmente, eu mesmo fico nas mãos de cada um, isso agora, né? Um outro tópico, número 102 em diante, vocês já ouviram falar, a gente vive desde o final do século passado, que faz 14, 15 anos atrás, né? O século passado está perto. Engraçado isso também. O século passado não está tão longe assim, porque a gente viveu nós, na passagem do século, né, de milênio.
Então se falava muito lá, e a igreja falava, né, que o novo século seja não mais uma cultura de morte, mas de vida. Então aqui fala, né, a cultura do descartável, entre os quais, né, a pessoa humana descartada, né? Isso todo dia, lamentavelmente vê médicos não atendendo, em hospitais, e tantas formas, né? Então, essa forma da cultura moderna, materialista, né, que distancia as pessoas dos valores éticos. Então, tem objetivos para conquistar. Se para conquistar eu preciso passar por cima, quando eu tinha idade de ser jovens, a gente estudava filosofia, né, história da filosofia, movimentos sociais, marxismo e tal, e tudo isso a gente sempre ficava assim, né? Há um princípio colocado pelo socialismo marxista, né? Quer dizer, os fins justificam os meios. Você tem um fim, conquistar o poder. Se precisa matar 6 milhões, como o Stalin fez, mata. Todo mundo que se opõe. Os fins justificam. Isso é um princípio errado, anti-evangélico e anti-humano. Isso é uma loucura. E muitos adotam isso para atingir uma finalidade, não importa. O médico na palestra da USP, hoje não dou mais, porque temos que mudar, eu acho, né? Mas assim, se você tem um emprego e 5 candidatos. Esses 5 candidatos são irmãos, para chegar bem próximo, são irmãos de sangue. Então o que acontecia? Esse espírito, desses 4, um sabidinho deles vai passar o pé dos 4, né? Se puder empatar, atingir o fim, né? E tinha música da época que o cara compôs uma música em que ele, para conseguir o seu fim, ele matava a própria mãe. Né? Não está vendo uma proposta aí, não sei que canal que é, e que a mãe vai fazer o filho lá, precisa de 100 milhões, né? Também está fazendo muita propaganda, acho que é um seriado, né? Então, no canal. Mamãe precisa de 100 milhões, né? Ou 1 milhão, que sairia a cirurgia, que a filha tem que fazer, senão ele morreria, né? Aí ela não tinha como, ela era pobre, então ela vai pedir, né, para o do hospital, né, para fazer. Aí ele disse assim, não, eu vou te dar 1 milhão se você passar uma noite comigo. Aí está contando, quem que você ia escolher? Quem coloca uma situação, né? Então, olha, eu garanto que metade não vai dizer que sim. Ela pode respeitar a lei de Deus, seu corpo desacralizado e tudo mais, né? Porque para salvar o filho. Sabe que justifica o filho, justifica os meios? Então veja que na avaliação, muitas pessoas fazem isso, como se os fins justificassem qualquer meio que eu queira usar para atingir esse objetivo. E não é, isso é totalmente errado, antiético, né? Antimoral, né? Imoral, né? Mas hoje os valores morais, então, a igreja lembra isso. A cultura do descartável, nada dura, casamento não dura. Quer dizer, aos poucos vai plástico. Se usa uma vez, no nosso seminário, eu fico assim, todo dia eu desço lá, eu levo o meu lixinho lá para as lixeiras, né? Ali tem 2 baldes assim, dos recipientes lá enormes, cheios de copo descartável. Usou uma vez, tomou um gole de água e jogou fora, né? Eu fico pensando, é o consumismo, né? É usar e jogar fora. Tentaram fazer uma roupa para usar uma vez para não precisar mais ter lavanderia, né? Então usa, joga fora, bota outro, né? E, graças a Deus não deu certo isso, né? Mas houve essa tentativa também, né? E o pior é quando atinge de pessoas humanas. E hoje, cada dia mais frequente, que causava um horror terrível anos atrás, né? Quantos pais descartam seus filhos? Né? Como se fosse tudo coisa. Então, essa é a realidade na qual ele coloca no 109, esperança diante dos desafios. A gente pode pensar de ficar meio desanimado, não adianta, hoje é assim, ou você entra nessa roda gigante, né? Ou então cai fora, né? E não faça parte. Então eu vou entrar.
Então é o desespero, não há saída, não há solução. A igreja não. A igreja olha para tudo isso, como sempre fez e fará com esperança. Essas coisas de pecado e a vida não tem a última palavra, nem a morte tem, é a vida, é a verdade que liberta, etc. Né? Então nós caminhamos com essas virtudes peregrinas, a fé e a esperança, olhando esses desafios, evidentemente, né, nos mantendo também livres, né, de qualquer tipo de corrupção, etc. e tal, né? E assim por diante. Então, a gente vai encerrar, gostaria a segunda parte, a relação da igreja, sociedade, a segunda parte. Então, como sempre faz a igreja, agora vamos ver como isso está no Evangelho. Né? Esse direito, esse dever nosso, né? E olhar para as necessidades do próximo, mais uns aos outros, etc., mais pequeninos, mais necessitados. Né? Anos atrás, a igreja da América Latina, na Conferência Latino-Americana de Puebla, né, tomou essa prioridade entre os necessitados. Todo mundo lembra quais são as prioridades da igreja que continuam em pé hoje? Na América Latina, deviam. Preferência para os pobres. Pobres do mundo. Pelos jovens. E os jovens. Jovens e os pobres. A gente vai olhar para os pobres, até que teve, né? Sempre tem alguma coisa que está sendo feita. Para jovens, você vai ver pouco coisa que se fez. E eu sempre dizia, eu permaneci em Brasília por causa dessa opção preferencial. Senão eu teria me mandado, tinha outros caminhos, outras propostas, bolsa de estudo na Europa, tinha tudo gratuito, né? De mão, para atender essa opção preferencial para os jovens. Então, eu pelo menos filho, tenho muito, graças a Deus, sempre mais que trabalho com os pobres. E os jovens? Você vai ver quantos são os bispos, quantos são os padres que realmente se interessam pelos jovens, né? É muito pouco, é muito pouco. Alguns falam, mas não dá para trabalhar com o jovem. O jovem não dá para trabalhar com o jovem. O jovem é derrotado. De fato, que preconceito é esse? Que coisa maluca, não é? Alguns padres, eu fui lá na paróquia dele falar, alguém que convocou o jovem, né? Ele fala, o que eu faço? Eu não sei fazer, eu não tenho aptidão, não sei o que fazer com os jovens. Né? Então, esse comprometimento, né? E o Ramos faz parte desse grupo de pessoas, de católicos, padres, de bispos, né? Que, né, acham que isso é realmente muito necessário, né? Faz parte do direito nosso. Né? Ok? Vamos aí, a mulher também está muito. Tá, estamos. Não, cara, acho que não. É? Não,